Glória a Deus, cumprimentamos a toda a igreja na paz do Senhor Jesus. Amém, amados? Glória a Deus, aleluia. Eclesiastes capítulo 5, vou ler apenas o verso 1. Aleluia, diz assim: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, inclina-te mais para ouvir do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom. Ouvi tua voz, eu quero, e nesse mesmo som. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Meus amados, nós queremos dar boas-vindas a todos os irmãos e irmãs, amigos que vieram à casa de Deus nessa noite de segunda-feira. Deus abençoe a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas em nome de Jesus. Se você veio esta noite com vontade, querendo ouvir uma palavra da parte de Deus, com certeza Deus pode até não falar com os outros, mas com você Deus vai falar, porque Ele mesmo disse, Jesus disse lá em Apocalipse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Glória a Jesus. Queremos cumprimentar também os irmãos de casa que sempre que podem nos acompanham, celebrando a Deus juntamente conosco. E eu quero cumprimentar nessa noite a irmã Neide, lá no Pernambuco. Ontem nós estávamos aqui no culto festejando a Deus, e a irmã Neide lá do Pernambuco mandou a mensagem dizendo: eu quero aceitar Jesus. E nós dobramos os joelhos aqui, e ela dobrou os joelhos dela lá no Pernambuco e recebeu Jesus como Senhor e como Salvador. E com certeza ela está hoje no culto aqui, celebrando a Deus. Deus abençoe a irmã Neide, toda a sua família seja alcançada pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Meus amados, meus irmãos, meus amigos, eu gostaria de conversar com você nessa noite sobre princípios de relacionamento com Deus. Princípios de relacionamento com Deus. Eu anotei 4 princípios de relacionamento com Deus, mas como nesses dias nós estamos fazendo tudo para terminar o culto mais cedo do que o costume, para a gente estar aí obedecendo as regras de saúde e a gente poder não perder essa oportunidade que estamos tendo de estar na casa de Deus, mesmo com o número resumido de pessoas. Estamos aí com a liberdade de apenas 40% da capacidade do ambiente. Creio que estamos cumprindo isso em nome de Jesus. Se é mais umas 2, 3 pessoas a mais, o Espírito Santo esconde debaixo de suas asas aí e dá tudo certo. Bendito seja o nome do Senhor. Assim sendo,
queria conversar com você nessa noite. Não der para conversar sobre os 4 princípios, pelo menos pelo primeiro princípio dessa noite. Queria conversar sobre o princípio da reverência. Reverência. Esse é o primeiro princípio de relacionamento com Deus. É impossível que alguém se relacione com Deus sem reverência. Porque Deus, Ele é a maior autoridade no céu, na terra e até debaixo da terra. Ele governa tudo. Só Ele é verdadeiramente supremo. Só Ele, só Deus é supremo. Vocês sabiam disso? Só Deus é supremo, no sentido mais positivo da palavra. Bendito seja o nome do Senhor. O texto começa dizendo: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Por que o texto ele diz para guardar o pé quando entrar na casa de Deus? Será que é só mesmo na casa de Deus que nós temos que guardar o nosso pé? Porque esse guardar o pé aqui não é colocar o pé dentro de um sapato ou embaixo de um tapete. Guardar o pé aqui fala de reverência. Tenhas cuidado, porque você está entrando na casa de Deus. A questão aqui não é a casa em si. A questão aqui é o dono da casa. É aquele que está presente na casa. Por isso que eu disse que será que é só na casa de Deus que devemos guardar o nosso pé? Não. É em todos os lugares em que o homem se propõe a entrar na presença de Deus. Na presença de Deus, só se entra na presença de Deus com reverência. Só reverentemente. Deus não se manifesta onde houver a falta de reverência. Ele imprimiu naqueles que são seus adoradores esse sentimento, esse desejo de reverenciá-lo, porque a sua presença, ela enche os céus e enche a terra, e a presença de Deus faz com que os seus adoradores entrem num sentimento de reverência, de postura de respeito à sua presença. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por quê, amados? Porque é impossível que alguém adore a Deus à distância. Não se adora a Deus à distância. É certo que o meu Deus e o teu Deus é Deus de perto e é também Deus de longe. Quando a Bíblia fala em Deus de perto e Deus de longe, ela está falando na sua capacidade de alcançar a pessoa. Não importa a distância que você esteja, Deus te alcança onde você estiver, porque Ele é Deus de perto e Deus de longe. Agora, aquele que se propõe a adorá-lo tem que chegar para perto dele, porque Deus nunca se afastou do homem. Pelo contrário, é o homem quem se afastou de Deus. E se esse homem quiser adorar a Deus, ele tem que voltar à presença de Deus para adorá-lo. E como todas as vezes que alguém entra na presença de Deus, é preciso se postar reverentemente. É por isso que a reverência, ela vem antes da adoração. Se você
diz que adora a Deus, mas no entanto não é reverente ao Senhor, a sua adoração não é verdadeira e não vai alcançar o alvo que é Deus. A adoração verdadeira, ela é precedida de reverência ao Senhor. Bendito seja o seu santo nome. Nem se meta em querer adorar a Deus sem primeiro reverenciar a sua presença. Se você acha que está adorando a Deus sem reverenciá-lo, é porque você está distante de Deus, e isso não é adoração. Bendito seja o nome do Senhor. E essa questão da adoração e a proximidade de Deus, isso é tão verdade, mano, que aquelas pessoas que não conseguem se aproximar de Deus, o que elas fazem quando vão adorar? Adoram ídolos, adoram imagens, porque ninguém consegue adorar de longe, só se consegue adorar de perto. Se o homem precisa colocar uma imagem diante dele para adorá-lo, não fique aí criticando, zombando, não. É porque ninguém consegue adorar a um Deus à distância. E como eles não conseguem se aproximar do teu Deus e do meu Deus, eles precisam criar um Deus para eles, para colocar. O que foi que a congregação de Israel fez quando Moisés demorou lá na presença de Deus, recebendo as tábuas da lei? Moisés foi para lá, demorou 40 dias. O que aconteceu aqui na congregação? Aleluia. Porque durante os 40 dias, Deus não se manifestou lá. Deus estava com Moisés lá no monte, passando para Moisés as tábuas da lei, as escrituras sagradas. Bendito seja o nome do Senhor. E o povo começou a ficar inquieto, e começou: Arão, cadê Moisés? O que a gente está fazendo aqui? A gente precisa adorar, precisamos adorar. O que a gente faz? O que aconteceu? Fizeram um bezerro de ouro, porque não estavam sentindo Deus naquele lugar. E quando não se sente Deus em um lugar e se quer adorar, mesmo assim se adoram coisas. Se adora coisas. Quantas pessoas adorando coisas, ou adorando pessoas? Quantas pessoas dizem: fulano de tal é o meu ídolo. O que é um ídolo? É um objeto de adoração. É um objeto de adoração. Por que as pessoas precisam de um ídolo na terra? É porque não tem o Deus do céu na terra, perto delas, para adorá-lo na beleza da sua santidade. E por que não tem? Porque não conhece o princípio da reverência. Deus não se manifesta fora da reverência. É preciso reverência para que a presença de Deus seja percebida, para que se possa adorá-lo verdadeiramente em espírito e em verdade. Todas as vezes que você encontra na Bíblia Deus se manifestando a alguém se aproximando de Deus, essa pessoa, ela se postou reverentemente diante de Deus. Antes de qualquer coisa, a pessoa mostra, antes de adorar, antes de falar com Ele, antes de entrar verdadeiramente na presença, essa pessoa mostra uma postura de reverência perante Deus. Quando Deus, Ele aparece a Moisés no Monte Sinai, 40 anos Moisés estava naquele deserto, trabalhando com o seu sogro. E naquele dia, era um dia comum, parecia comum como os outros dias. Moisés subiu ao monte, o Sinai,
a cordilheira do Sinai, não se sabe ao certo exatamente o lugar onde ele subiu, porque o Sinai é uma cordilheira, aleluia, mas ele subiu no monte, e lá no monte, ele viu, ele teve uma visão, e na visão, de início ele não percebeu o que era, o que ele viu foi uma sarça, ou seja, uma moita de mato que nasce no deserto, chamado sarça. Aquela arbusto pegou fogo, começou a queimar. Até aí tudo bem, mato verde também queima, mas o que chamou a atenção de Moisés é que queimava, mas o fogo não destruía o arbusto. Foi aí que Moisés ficou curioso. Ele disse: eu vou me virar, e eu vou chegar perto, e eu vou ver o que está acontecendo com essa sarça que queima e não se consome. E a Bíblia diz que quando Moisés ele foi virar-se, a voz de Deus ecoou do meio da sarça. O fogo era a presença de Deus, e a voz de Deus, percebendo que Moisés ia se aproximar sem reverenciá-lo, ele diz: Moisés, tira os sapatos dos teus pés, porque a terra em que tu estás é terra santa. Onde Deus pisa, o lugar é santo. É por isso que precisa reverência na casa de Deus. Não é por causa do telhado, não é por causa do forro, não é por causa de nada, não, é por causa da presença de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Pode ser uma choupana, mas se for fazer um culto a Deus embaixo da choupana, entre debaixo dela reverentemente, por causa da presença. Não é por causa do público, não é por causa dos convidados, é por causa da presença dele. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Tira os sapatos, Moisés, te descalça, te desarma, aleluia, te desarmas. Como é que a gente tira o sapato? É se agachando, aleluia. É preciso se agachar para tirar o sapato dos pés. Bendito seja o nome do Senhor. Se curvar diante de Deus, da grandeza do seu poder e da sua presença. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Quando Moisés chegou na terra prometida, e que ele não sabia como fazer para entrar na cidade de Jericó, era a primeira tarefa do povo de Israel, era tomar Jericó. Mas Jericó era uma cidade fortificada, murada, com muros muito intransponível. Humanamente falando, era impossível invadir a cidade de Jericó. E Moisés ou Josué foi buscar a presença de Deus. Ele foi buscar em Deus uma estratégia, o que fazer para tomar aquela cidade. E quando ele orava a Deus, quando ele levanta o seu rosto, ele vê um homem em pé diante dele. Aquele homem estava com vestes militar, era com as vestes de um capitão de divisa. E quando Josué se levanta, que vê aquele homem com uma espada desembainhada na mão, aleluia. Quem estava procurando uma estratégia para invadir uma cidade, e quando abre os olhos, enxerga um soldado grande, com a espada desembainhada. Josué era o comandante, ele era o líder daquele exército de Deus. Ele se viu na obrigação, aleluia, de ir até aquele soldado, colocar a mão nele e perguntar: você é um dos nossos, ou você é um dos nossos inimigos? Aleluia. Aquele soldado, aquele homem, aquele ser, aquele varão, tirou as mãos de Josué da sua túnica e disse: eu sou o capitão
dos exércitos celestiais: tira as sandálias dos teus pés. Bendito seja o nome do Senhor. Era um representante legal de Deus. Os estudiosos, os teólogos dizem que ali era Jesus se manifestando de forma teofânica. Bendito seja o nome do Senhor, porque aquele anjo, ele recebeu a adoração de Josué, e só recebe a adoração Deus. Anjo comum não recebe adoração. Aleluia. Ele teve que reverenciar, tirar o sapato dos pés, porque a presença de Deus estava ali. E Deus, para se chegar perto dele, é preciso ter reverência. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Quando Deus, ele chama Ezequiel no exílio, aleluia, quando Deus vai dar a Ezequiel a tarefa de profetizar para aquele povo rebelde, ele diz: Ezequiel, põe-te em pé e eu falarei contigo. Ou seja, não é de qualquer jeito. Imagine, talvez Ezequiel estivesse deitado no meio da noite, na sua cama, descansando, aleluia. Mas quando Deus aparece, Deus pede reverência. Levanta, Ezequiel, põe-te em pé, que eu quero falar contigo. Deus não fala de qualquer jeito, não. É preciso que o homem e a mulher se posicione, bendito seja o nome do Senhor, para poder ouvir a voz de Deus falando com ela. Deus quer falar com você nesta noite, mas é preciso que os nossos ouvidos estejam dispostos a ouvir a voz de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Reverência na casa de Deus, reverência à presença do Todo-Poderoso. Aleluia. O profeta Isaías, ele aprendeu a reverência com os céus. Aleluia. Com os céus. Isaías talvez nunca tivesse se postado com reverência diante de Deus, quanto naquele dia que ele viu Deus assentado no trono. Mas quando ele viu também os anjos, os serafins, aleluia, que adoravam a Deus, que adoram a Deus 24 horas por dia. E ele disse que os serafins estavam acima deles, e os serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os pés, reverência, aleluia. Com 2 eles cobriam o rosto, reverência, bendito seja o nome do Senhor. E com 2 voavam para onde? Em direção, em volta do altar de Deus. Aí eles adoravam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Eles não cantavam para depois cobrir os pés e nem cobrir o rosto, não. Primeiro eles cobriam os pés, depois cobriam o rosto. Só depois eles cantavam, só depois eles adoravam. Primeiro reverência, depois adoração. Temos muitas pessoas que se dizem adoradores, mas não são reverentes. Alguma coisa está errada, mano. Alguma coisa está errada. Não existe adoração sem reverência. E eu sei que você já viu muitas pessoas cantando, e cantando bem, técnica, a voz impecável, respirando na hora certa, dentro das notas agudas e graves, alcançando todas as notas, mas sem reverência, cantando como se estivesse fazendo um show para uma plateia, e chamam aquilo de adoração. Adoração é outra coisa. Quando é adoração de verdade, a presença de Deus se manifesta, não importa o lugar. Se o homem reverenciar a Deus, aí ele adora de verdade, e Deus se manifesta na adoração verdadeira. A adoração verdadeira é adoração reverente. Bendito seja o nome do Senhor. A adoração
ela precisa ser reverente. Os anjos sabem disso, os serafins sabem disso, e eles são santos, eles não pecam. Imagine, mano, seres que não pecam estão na presença de Deus 24 horas por dia, mas eles reverenciam na hora da adoração. Eles cobrem os seus pés, e com certeza os pés dos anjos são os pés lindos, bendito seja o nome do Senhor, mas em forma de reverência, ele cobre os pés, eles cobrem o rosto, porque eles não se acham dignos de olhar na face do Rei, o Todo-Poderoso. A face do Rei, ela está escondida para ser mostrada para a igreja de Jesus Cristo, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Só a igreja verá a face do Rei, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Moisés quis ver, mostra a tua face, Senhor. Moisés, eu não posso, Moisés, não dá para mostrar. Se tu olhar a minha face, tu morre. Aleluia. A face dele está reservada para mostrar para a noiva, bendito seja o nome do Senhor. A noiva, João disse: filhinhos, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele. Por quê, João? Porque assim como Ele é, nós o veremos. Bendito seja o nome do Senhor. Mas o versículo seguinte continua dizendo: quem nele tem esta esperança. Que esperança? A esperança de ver o seu rosto. O que faz? Purifica-se a si mesmo, assim como também ele é puro. Reverência à presença daquele que é todo poderoso. Bendito seja o nome do Senhor. Por que tudo isso? Porque toda essa reverência diante desse ser que ama tanto os homens, tem tanta paciência com o ser humano. Há quantos milênios Deus está lutando para salvar o homem. Sabe como é o nome disso? Amor. Mas com todo esse amor, esse homem não pode se aproximar dele sem ser reverente. É preciso reverenciá-lo. Por quê? Por causa dos seus atributos incomunicáveis. Aleluia. Por que eu falo os atributos incomunicáveis? Porque Deus tem muitos atributos. Alguns atributos são incomunicáveis. O que é um atributo incomunicável? É aquele atributo que é só dele. Ele não comunica com os homens. É dele, é exclusivo. O que é um atributo comunicável? É um atributo que Deus tem, mas que ele compartilha. O homem também pode ter. Aleluia. Mas a reverência é por causa dos atributos incomunicáveis de Deus. Quais são? Vou citar alguns. Primeiro, onipotência. Bendito seja o nome do Senhor. Quando você pensar em se aproximar de Deus, lembre, Ele é onipotente. Ele pode tudo. Aleluia. Ele pode tudo. Ele abriu o mar vermelho. Aleluia. Imagine o poder desse Deus, que você é adorador dele. Ele abriu o mar vermelho e 3 milhões de pessoas passou a pés enxuto na areia do fundo do mar. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Aí os críticos de Deus dizem: não, é porque no tempo que eles atravessaram, o mar era raso. Então o milagre ainda é maior, porque a Bíblia diz
que o faraó e os seus cavalos e os seus cavaleiros morreu afogado nesse mar raso. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Ele é onipotente. Não existe nada que Ele não possa fazer. 3 milhões de pessoas com fome no deserto. Moisés, nós queremos comer. Ele abre os céus e derrama pão fresco para aquela multidão. Pão fresquinho, caiu do céu. A Bíblia chama de pão do céu. Caiu na terra e eles se fartaram. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. Deus mandando pão do céu, sem precisar ninguém plantar nada. Sem precisar ninguém plantar nada. Todo dia Deus mandava pão para 3 milhões de pessoas comer. Bendito seja o nome do Senhor, porque Ele é onipotente. É por isso que é preciso reverenciá-lo, por causa da sua onipotência. Aleluia. Ele pode tudo. O mundo está apavorado, amados, com essa nova onda desse vírus. Um vírus transformado, mais poderoso do que o primeiro, mais contagiante do que o primeiro, mais mortal do que o primeiro. Aleluia. E Deus está de lá só olhando. Bendito seja o nome do Senhor. Deus está só olhando, olhando os homens bater cabeça, olhando os homens folhearem livros e mais livros, computadores e mais computadores, atrás de uma solução para esse vírus mortal que assola, não é só o Brasil, assola o mundo todo. Não são só os países pobres, não, os países de primeiro mundo também estão enfrentando a mesma coisa. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Sabe o que é isso? É Ele dizendo: eu sou todo poderoso, eu sou soberano, é eu. Bendito seja o nome do Senhor. Só vai acabar quando Deus se levantar. Bendito seja o nome do Senhor. O homem precisa saber quem é que manda. Enquanto o homem não assumir que não sabe, que não pode, que não é, que não sabe, que não consegue, Deus não se revelará. Mas na hora que os homens assumirem que só Deus pode fazer, aleluia, esse vírus vai virar poeira e vai sumir, e o Brasil vai dar glória a Deus. Bendito seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus tem um atributo chamado glória, que Ele não divide com ninguém. Não vai dividir. Caba não vai dizer: o vírus acabou porque cientista fulano de tal resolveu o problema. Não, ninguém resolve, só Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Só Deus resolve, só Deus resolve. Ele é todo poderoso. Bendito seja o nome do Senhor. Os governantes, as autoridades da terra precisam reconhecer quem é Deus. Quem é Deus. Precisam saber quem é que manda no céu, quem é que manda na terra. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Ele é, além de onipotente, Ele é onisciente. Ele sabe aquilo que os homens, reunidos na calada da noite, nos seus quartos escuros, nas suas recâmaras escuras, tramando, quem sabe até contra o país, contra as pessoas, pensando que ninguém está vendo, Deus está de olho. Os olhos de Deus são como chamas de fogo. Não é porque são vermelhos, é a capacidade de penetrar no obscuro. A Bíblia diz que para Deus as trevas e a luz são a mesma coisa. Tanto faz fazer publicamente, quanto fazer
nas caladas da noite. Bendito seja o nome do Senhor. As maiores autoridades, as maiores, aquelas que descobrem coisas, é preciso quebrar sigilo bancário, é preciso quebrar sigilo telefônico, para poder descobrir o que foi que alguém disse para fulano, para ver se alguém conversou com fulano. Deus não precisa quebrar sigilo de nada, porque todos os sigilos diante de Deus já estão quebrados. Deus sabe de tudo o que o homem pensa. A Bíblia diz que a sua palavra, ela é apta, ela tem habilidade para discernir os pensamentos e as intenções do coração do homem. Bendito seja o nome do Senhor. Davi, um dos homens mais inteligentes da face da terra, apertado pelos seus pecados, angustiado pelos seus erros encobertos, ele tentando fugir, tentando se esconder. Aí no Salmo 139, ele resolve abrir o jogo e dizer: para onde fugirei da tua face? Se eu descer as profundezas dos mares, lá o Senhor está. Se eu tomar as asas da alva e voar, o Senhor também está. Bendito seja o nome do Senhor. Não existe lugar onde o homem possa se esconder de Deus. Aleluia. Ele é onisciente. Ele sabe o que você está pensando agora, o que você está tramando para amanhã, o que você está tramando. Autoridade, em nome de Jesus Cristo, para de tramar, porque Deus está sabendo o que você está tramando para atrapalhar o Brasil. Deus está vendo a tua tramóia. Ele vai te pegar. Ele vai te pegar, porque Ele te conhece por dentro. Mais cedo ou mais tarde, Ele te pega. Ele está te vendo. Nada você consegue fazer às escuras. Deus está vendo, e Ele tem ciúme do seu povo. Bendito seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Além de onipotente e onisciente, Ele é onipresente. Ele está em todo canto. Não há aonde o homem possa ir para dizer: agora Deus não está aqui. A terra é pequena demais. Esse globo, esse mundo, esse cosmo inteiro, o universo inteiro, Deus coloca na palma da mão assim, ó, e fica olhando para Ele todinho de uma vez só. Aleluia, na palma da sua mão. A Bíblia diz que Ele pega as águas do mar com a concha da sua mão. Bendito seja o nome do Senhor. Esse Deus presente. É por isso que o salmista, o filho de Corá, ele disse: Deus é o nosso refúgio e fortaleza e socorro, bem presente em qualquer lugar, em qualquer momento, a qualquer hora. Deus é socorro presente. Ele nunca está ausente, porque Ele está em todo lugar. O mundo é pequeno demais para o homem se esconder de Deus. Deus é um Deus onipresente. Ele está perto de você. Bendito seja o nome do Senhor. E sobretudo, Deus é soberano. Aleluia. Deus é soberano. Eu fiz questão de falar da sua onipotência e onisciência primeiro do que a soberania, porque eu sei que quando eu falei da onipresença, da onipotência, alguém ficou pensando assim: por que Ele não se levanta e não dá um basta logo nessa miséria, nessa praga? É porque Ele é soberano. E o soberano não cumpre ordem de ninguém. Um soberano, ele só faz aquilo que quer fazer, e quando Ele quer fazer, e onde Ele quiser fazer, e para quem Ele quiser fazer. Ninguém manda no soberano. Só Deus é soberano, absolutamente soberano. A gente fala de tribunais, que vai até Supremo,
Supremo Tribunal Federal. Já está dizendo federal, não é nem universal. É só federal, mano. É supremo, mas só vale a supremacia dele dentro da Federação do Brasil. Aleluia. E olhe lá, aleluia. De vez em quando Deus passa uma rasteira para dizer quem é que manda, mesmo no Brasil. Bendito seja o nome do Senhor, porque só Deus é verdadeiramente soberano. Só Deus é supremo, mano. Só Deus é supremo. Acima de Deus não tem ninguém nem nada. A Bíblia diz que Deus se abaixa para olhar o céu, não é para olhar a terra. Deus se curva para olhar o céu. Imagine esse Deus que se curva para olhar o céu. Ele é soberano. Ele é soberano. Bendito seja o nome do Senhor. E a sua soberania, a vontade de Deus, ela é implacável. Ninguém governa a vontade de Deus. Ninguém manipula Deus. Não, ninguém negocia com Ele. Não, Deus não faz negócios com ninguém, porque Ele não precisa de ninguém para ser quem Ele é. Por que os homens negociam, mano? Uns com os outros. Homem negocia, mano, até a sua alma com os outros, por causa de posição, por causa de dinheiro. Por quê? Porque ele não tem todo o dinheiro que quer e nem tem a posição que quer. Por isso eles negociam, se vendem, vendem até a mão, se for possível, para poder chegar nos seus objetivos. Deus não precisa de negociata com ninguém, porque Ele sem você, Ele continua sendo quem Ele é. Deus não depende de nada, nem de ninguém, para ser o Deus poderoso que Ele é. Se nenhum homem na terra quiser adorar a Deus, Ele não deixa de ser Deus por isso. Ele continua sendo o Deus da glória. Bendito seja o nome do Senhor. Ele não precisa negociar com ninguém. Ele não faz negociata. Ou o homem se curva e reconhece o senhorio de Deus, ou acabou-se. Aleluia. Não tem negócio. Aleluia. O homem precisa reconhecer que ele é feitura das mãos de Deus. Não foi Deus, não foi o homem que fez Deus, foi Deus que fez o homem. Deus é maior, o Criador é maior do que a criatura. Em todo lugar, o Criador é maior do que a criatura. Bendito seja o nome do Senhor. Ele é soberano. Aleluia. Ele é o Rei dos reis. Ele não é rei de reis, não. Ele é o Rei dos reis. E acabou. Ele é único. Ninguém manda nele. Ele manda sozinho. Bendito seja o nome do Senhor. Nos dias de Noé, Ele mostrou uma pequena prova de quem é Ele. Ele fez uma pequena prova. Ali, os homens se rebelaram contra Deus, como se eles não precisassem de Deus, como se Deus dependesse deles para ser Deus. E Deus disse: para aí, vou mostrar para vocês quem é que manda. Aleluia. Ele olhou assim, e a Bíblia diz que Deus achou Noé justo. Achou um justo no meio daquela bagunça toda. Ele achou Noé. Disse: Noé, vem cá, faz uma arca para ti, para tua mulher e os teus filhos, porque eu vou acabar com a raça humana. Aleluia. Aí Jesus, lá no capítulo 24 de Mateus, ele diz assim: assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Aleluia. Como foram os dias de Noé? Os homens pensando que eram deuses, cada um querendo mandar, cada um querendo ser grande, corrupção generalizada. Você lembra de alguma coisa? Quando se fala de corrupção, dá para lembrar de alguma coisa? O mundo de hoje, ele está parecido com o mundo de Noé. E Jesus disse: assim como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Jesus está voltando. Aleluia. Jesus está
voltando. Eu sei que você nunca mais ouviu uma mensagem sobre a vinda de Jesus, mas Jesus está voltando, porque não se prega mais por aí sobre a vinda de Jesus, não. Só se prega sobre coisas, só se prega sobre prosperidade. Parece que o céu é aqui. O céu não é aqui, o céu é ali. O céu é para lá, e para ir para o céu é preciso ser santo. Um outro atributo de Deus é a santidade. É a santidade. Deus é santo. Agora, esse atributo da santidade Ele compartilha com o homem. Foi Ele quem disse: sede santo, porque eu sou santo. Quem quer morar com Deus é preciso se santificar para poder chegar na presença dEle. Bendito, fique de pé. Nós vamos encerrar o culto dessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero orar com você. Você que veio à casa de Deus hoje e ainda não recebeu Jesus como Senhor e como Salvador, é a tua chance hoje. Hoje é a tua chance. Deus te protegeu até hoje para te salvar. Cadê você? Vem à frente. Onde está uma pessoa que no início do culto estava por ali assim, que levantou a mão, que não é crente? Ainda está aí essa pessoa? Vem cá, minha filha. Venha. Isso. Aleluia. Isso. Tem mais alguém com você também? Tem mais alguém com você? Sozinha? Vem sozinha. É crente? A pessoa que está contigo é crente? É? Aleluia. É o que seu? Teu marido é crente, é? E ele ficou lá por quê? Rapaz, era para tu vir quase na frente dela. Era para vir falando em línguas estranhas de lá para cá. Porque a tua esposa está recebendo Jesus como Senhor e como Salvador, e a partir de hoje é nova criatura. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Jesus está salvando na pandemia. Aleluia. Se precisar de pandemia para Jesus salvar, não vai faltar pandemia, porque Ele quer salvar. Ele quer salvar. Bendito seja o nome do Senhor. Tem mais alguém por aí? Mais alguém escondidinho por aí, pensando que está escondido? Deus já te enxergou. Ele já te viu. Sai daí e vem depressa e recebe dele a salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você que está em casa também, você pode aproveitar agora e receber Jesus como Senhor e como Salvador. Faça assim, meu filho. Assim, ó. Isso, como eu. Você de casa também pode fazer assim. Isso, dobre os joelhos. Dobre os joelhos, isso, fecha os olhos. Aleluia. E agora diga comigo: Senhor Jesus, eu ouvi a tua palavra, e nessa noite eu compreendo que sem ti eu não sou nada. Tu és soberano, tu és onipotente, tu és onisciente, tu és onipresente e tu és santo. Por isso, nessa noite, eu te peço, me perdoa, escreve o meu nome no livro da vida e me recebas como teu filho. Cuida de mim, cuida da minha família, me ajude a te servir. E quando tudo isso passar, eu vou continuar na tua casa, celebrando o teu nome e te adorando na beleza da tua santidade. Me ajude a ser santo, porque eu quero morar no céu contigo. Cuida de mim e da minha família, e eu te prometo que eu serei fiel todos os dias da minha vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Pode levantar. Uma salva de palmas para ela, mano. Isso. E para essa pessoa que aceitou Jesus em casa também, uma salva de palmas. Isso, Deus abençoe, em nome de Jesus.